Bom dia a todos. O meu grupo é composto por mim, pelo Augusto Yebim, pelo Alan, pelo Arthur Rolling, pelo Larsen e pelo Noah. Vou apresentar um pouquinho sobre o ímã eletromagnético. E basicamente ele diz que é possível converter eletricidade em magnetismo, e o ímã eletromagnético é um exemplo claro dessa interação entre os dois fenômenos. Durante a nossa apresentação, abordaremos o conceito de eletromagnetismo, o funcionamento de um ímã eletromagnético, suas principais aplicações no cotidiano, e no final a gente vai fazer uma apresentação para comprovar que o ímã eletromagnético faz justamente aquilo que a gente falou. O eletromagnetismo é o estudo da profunda união entre a eletricidade e o magnetismo, tratando-os como manifestações de uma única força. A descoberta crucial desse elo ocorreu no século XIX, quando Hans Christian Ørsted observou que a passagem de uma corrente elétrica em um fio era capaz de gerar um campo magnético, movendo a agulha de uma bússola. Posteriormente, Michael Faraday demonstrou a relação inversa, a indução eletromagnética, mostrando que a variação de um campo magnético pode induzir uma corrente elétrica em um circuito. Esse fenômeno é um princípio do funcionamento essencial para geradores e transformadores elétricos, além de ter levado ao desenvolvimento dos primeiros eletroímãs. O ápice dessa teoria foi alcançado por James Clerk Maxwell, que sintetizou todo o conhecimento em 4 equações fundamentais e revolucionou a ciência ao provar que a luz, na verdade, é uma onda eletromagnética. O domínio do eletromagnetismo é a base para a tecnologia moderna, incluindo a eletricidade que consumimos, a comunicação via rádio celular e todos os dispositivos eletrônicos. Como funciona o ímã eletromagnético? Bom, o ímã eletromagnético é formado por um fio condutor enrolado em torno de um núcleo de ferro. Quando a corrente elétrica passa por esse fio, ela cria um campo magnético ao redor dele, e o núcleo de ferro ajuda a concentrar esse campo, deixando o ímã mais forte. Esse princípio é usado em vários equipamentos do nosso dia a dia, como motores, campainhas e até guindastes que levantam peças de metal. O mais interessante é que quando a corrente é desligada, o magnetismo desaparece quase por completo. Isso significa que é um tipo de ímã temporário, que pode ser ligado e desligado sempre que for necessário, de forma simples e controlada. Os ímãs eletromagnéticos estão presentes em diversos equipamentos do nosso dia a dia e desempenham um papel fundamental em tecnologias modernas. Eles são utilizados em motores elétricos, campainhas, alto-falantes, guindastes de ferro velho, trens de levitação magnética e até em equipamentos hospitalares como de ressonância magnética. Além disso, também estão presentes em sistemas de segurança, fechaduras eletrônicas e em alguns tipos de sensores. Tudo isso mostra o quanto o eletromagnetismo é essencial para o avanço tecnológico e para o funcionamento de inúmeras máquinas e dispositivos que usamos constantemente em nossa rotina. Bom, para esse experimento funcionar, primeiro você vai ter que pegar um tipo de parafuso um pouco longo, um parafuso ou um prego, e enrolar mais ou menos 2 vezes o fio de cobre esmaltado, né? E nas pontas você vai ter que lixar para a energia poder pegar nos cabos. Então você enrola mais ou menos umas 2 vezes e deixa 20 centímetros de fio sobrando. Depois, para a outra parte, você vai precisar de 2 baterias desse tipo aqui, o tipo D, que são de mais ou menos 9 volts e são mais fortes. Então você pega os itens metálicos e daí a gente agora vai mostrar o experimento. Então agora a gente vai mostrar como é que funciona o eletroímã. Aqui está o parafuso enrolado pelo cobre, aqui estão as 2 baterias que precisam e aqui estão os itens de metais para ser puxado pelo ímã. Bom, e com esse experimento a gente consegue ver claramente a ligação entre eletricidade e magnetismo. O ímã eletromagnético é uma prova prática de que a corrente elétrica pode gerar um campo magnético e que essa descoberta foi essencial para o avanço da ciência e da tecnologia. Algumas curiosidades do assunto são: primeiro, o eletromagnetismo ele nos governa. A força eletromagnética é a força dominante no nosso cotidiano. Ela é responsável por algumas coisas, como manter, por exemplo, os elétrons ligados aos núcleos atômicos, o que permite a existência da matéria, todas as interações químicas, como ligações moleculares, forças de contato, como o atrito e a tensão, que são, na verdade, manifestações eletromagnéticas em nível microscópico. Outra curiosidade é o magnetismo da Terra.
O campo magnético do nosso planeta, que protege a vida da radiação solar, ele é gerado por um gigantesco eletroímã natural. Ele é criado pelo movimento de convecção do ferro e níquel líquidos no núcleo externo da Terra. Agora eu irei falar duas curiosidades. A descoberta acidental de Ørsted. A comprovação do elo entre eletricidade e magnetismo por Hans Christian Ørsted em 1820 foi em grande parte acidental. Ele estava dando uma aula e, ao ligar uma corrente elétrica por perto de uma bússola, notou por acaso o desvio da agulha. Se o fio estivesse posicionado de forma diferente, a agulha não teria se movido, e a descoberta poderia ter demorado muito mais. Segunda curiosidade, a luz é eletromagnética. A unificação do eletromagnetismo realizada por James Clerk Maxwell revelou que a luz não é um fenômeno à parte, mas sim uma onda eletromagnética. Isso significa que a luz visível, as ondas de rádio, as micro-ondas e os raios X e os raios gama são fundamentalmente a mesma coisa, diferindo apenas na frequência e no comprimento de onda. E bom, sem o eletromagnetismo não teríamos muitos dos aparelhos que usamos hoje. Esperamos que vocês tenham gostado da explicação e do experimento. Obrigado pela atenção.